Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Hoje nosso tema é progressão geométrica, certo? O conceito básico primeiro, lembrar o que é uma progressão geométrica, algumas fórmulas que envolvem esse conceito, depois a gente vai resolver exercício, beleza? Então uma progressão geométrica também, assim como uma PA, é uma sequência numérica, né? Só que é uma sequência numérica que tem certo determinado comportamento, tá? Então, qual é o comportamento? Quando é que os números eles se comportam, eles se dispõem na forma de PG? Olha só, o que acontece aqui? Vamos escrever aqui uma sequência numérica para você observar. Tem aqui o 3 passou por 6, 6 passou por 12, 12 passou por 24 e assim vai, certo? Então, o que você está observando aqui? Olha, professor, eu estou percebendo aí que a partir do segundo número, você está multiplicando por 2, está dobrando. Passou de 3 por 6, 6 vezes 2 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. Então, é exatamente esse o comportamento de uma progressão geométrica. Cada elemento é igual ao anterior, multiplicado por um valor fixo, chamado de razão. Certo? Então perceba aqui que o 6 é igual ao 3 vezes 2, né? Você percebe também que o 12 é igual ao 6 vezes 2, não é isso? Você percebe aqui que o 24 é igual ao 12 vezes 2, certo? Então esse é o comportamento da PG, tá? Esse 2 aqui, esse valor constante aqui, ó, ele recebe o nome de razão. É a nossa razão da progressão geométrica. É justamente esse valor que está sendo multiplicado, né, para obter os termos da PG. Certo? Nesse caso aqui, nós representamos aqui pela letra Q. Certo? Lá na PA, a gente representa pela letra R. Certinho, turma? Beleza. Vamos aqui fazer aqui a representação geral, né? Conhecer alguns termos que é importante que a gente saiba, né? A PG, você representa dessa forma aqui, ó. A1, A2, A3, até chegar no último termo, que nós chamamos de AN. Então é a representação geral de uma PG, certo? Esse A1, ele representa o primeiro termo da PG, primeiro elemento que aparece, não é isso? Nós temos também o último AN, em que nós chamamos de enésimo termo, que é um termo de posição N, enésimo termo, certo? Nós temos esse Nzinho aqui, que é a posição do último termo, ao mesmo tempo, ele representa a quantidade de termos que sua PG tem, tá? Então, esse N aqui é o número de termos da PG, de termos. E também, turma, nós temos a razão, né? O Q é a razão da nossa PG. Certo? Como é que a gente obtém a razão? Para obter a razão, basta você dividir um termo que está na frente pelo anterior. Por exemplo, dividir o A2 pelo A1, o A3 pelo A2, ou, de forma geral, dividir um termo que está numa posição AN por um termo que está na sua posição AN-1. Certo? Ou seja, um A8 dividido pelo A7, um A10 dividido pelo A9. Aí você encontra justamente esse elemento aqui, importante, que é o elemento formador da PA. Beleza? Bom, algo que é importante também, então, é você saber obter um termo de uma PG que está numa posição qualquer, tá? Porque se eu pedir para que vocês calculem ou me digam qual o décimo termo dessa PG aqui, você pode ir montando a PG até encontrar o décimo termo. Mas você pode fazer um cálculo para isso, né? Que a gente chama de fórmula do termo geral, muito utilizada em algumas questões. Então, por exemplo, a nossa PG tem a seguinte fórmula: o AN vai ser igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1.
Tá? Essa é a chamada fórmula do termo geral. Esse AN é um termo de uma posição N, que você quer determinar, multiplicado pelo A1, vezes a razão. E o expoente aqui dessa razão é um número, um valor a menos que a posição desse termo que você deseja encontrar. Um exemplo aqui de utilização dessa fórmula. Se você tiver uma PG 2, 4, 8, 16, eu quero encontrar o A10, por exemplo. Quero encontrar o 10º termo dessa PG e não quero desenvolver até o 10º, né? Então, o que você faz? Ó, o A10 vai ser o A1 multiplicado pela razão e, só lembrar, o expoente dessa razão, um valor a menos que a posição do número. Aqui, ó, N menos 1. Então, 10 menos 1, 9. Ó. Certo? E aí você pode aqui encontrar o 10º termo substituindo. 2 multiplicado, a razão é 2, né? Basta dividir aqui 4 por 2, ou 8 por 4, ou 16 por 8. Você vai obter razão 2, ó. Vezes 2 elevado a 9. Certo? Fazendo aqui multiplicação de potência de mesma base, isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 10ª. Quando não der para fazer isso, né, quando a base não for igual, você resolve a primeira potência, né, depois multiplica. Tá? Então você vai encontrar que o A10, A elevado a 10 dá 1024. Tá? Então, com essa fórmula do termo geral, você pode encontrar qualquer termo de uma PG através do primeiro termo e da razão dessa PG, certo? A mesma coisa acontece com a PA, não é isso? Bom, turma, e a outra fórmula também bastante importante, né? Quando você deseja encontrar a soma dos termos de uma PG, sem precisar fazer a soma mesmo de fato, você pode usar uma fórmula, né, que permite que você calcule a soma de N termos de uma PA. Então, tem questões que pedem que você some os termos, né? Faz um contexto e que você tem que somar os termos, tá? Então, você pode fazer isso através da fórmula da soma. Então, essa fórmula aqui, Sn, é igual a 1, que multiplica a razão, que é elevado a n, menos 1, é isso? Dividido por Q menos 1. Tá? Esse Sn significa a soma dos termos de uma PG. Né? Sn é a soma dos termos. Os outros termos você conhece. Soma dos N termos. Beleza? E, professor, se eu não tiver esse AN, como é que eu calculo esse AN? Se eu quero o 10º termo. Ora, você pode calcular o AN, o QN, desculpa, através da fórmula do termo geral. Certo? Esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é a razão. Certinho? Beleza, pessoal? Então aqui está o conceito, né, as principais fórmulas que a gente utiliza para resolver as questões de PG. E agora a gente vai resolver algumas questões para ver como é que os concursos costumam abordar esse conceito, né? Ok, pessoal? Então vamos resolver as questões, vamos ver como é que os concursos eles costumam, né, abordar esse conceito de progressão geométrica. Considere o padrão de construção representada pelos desenhos a seguir. A etapa 1 há um único quadrado de lado 10. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 4 quadrados congruentes, sendo um deles retirado, como indica a figura. A etapa 3 e nas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante na etapa 6 será a D. Aí tem as opções, né, turma? Então vamos lá, vamos perceber a seguinte coisa. Ele falou na questão que aí você tem na figura um quadrado de lado 10. A gente sabe, turma, que para você encontrar a área de um quadrado, né, basta você pegar o seu lado e elevar o quadrado, né? Ou então multiplicar a base pela altura, 10 vezes 10. Tá? Então na etapa 1 você tem aqui 100, né, metros quadrados.
Essa é a área de um quadrado de lado 100. Nessa etapa 1, como ele dividiu isso aqui em 4 e retirou 1, né? Retirou, ficou apenas o quê? 3 das 4 partes ficaram 3. Ou seja, se a área era 100, eu vou ter o que agora? Vou ter 3/4 de 100. Tá? Então você pega 100, que é a área anterior, e multiplica por 3/4. É isso? Na outra etapa, você já tem o quadrado anterior dividido em 16 partes. E foi tirado um monte aqui, ó, ficaram só 9. Então, das 16 partes, ficaram 9 quadradinhos. Então, você tem 9/16. Se você for representar isso por fração, é 9/16. Então, 100 vezes 9/16. Agora, pessoal, veja só. Perceba uma coisa comigo. Será que eu não posso escrever esse 9/16 de maneira diferente? Eu poderia escrever aqui, ó, 100 vezes 3/4 elevado a 2. Porque eu tenho que observar como é que estão as questões. As questões têm 100 multiplicado por uma potência elevando a um expoente. Ora, pessoal, então vamos lá. Vamos ver se esses números aqui que representam essas áreas, se eles têm um comportamento de PG. Perceba que tem, ó. Você pode escrever da primeira etapa 100 vezes 3/4 elevado a 0. Na primeira etapa. Pode? 3/4 elevado a 0 é 1, que é o mesmo 100. Perceba que na segunda, você pode escrever 100 vezes 3/4 elevado a 1. Certo? Na terceira etapa, você pode botar 100 vezes 3/4 elevado a 2. É isso? E aí, turma, ele quer saber da sexta etapa. Fica fácil, porque perceba que esse expoente de 3/4 é uma unidade a menos que a posição do número. Tá? Então, a gente pode dizer que na sexta etapa, né, você tem 100 vezes 3/4 elevado a 5. É a sexta etapa. Tá? Então, na sexta etapa, seguindo esse padrão, que é uma PG, os termos foram multiplicados 100 por 3/4, você só escreveu, né, na forma mais adequada em relação às opções. Então, você percebe que na sexta etapa eu tenho 6 vezes 3/4 elevado à quinta potência. Resposta correta aí, letra E. Beleza, turma? Massa! Vamos para a segunda questão. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes do evento é triplicado. É esperado a presença de 345 visitantes para o primeiro dia de evento. Uma representação possível do número esperado de participantes no último dia é. Beleza? Então vamos para a questão. Pessoal, por que essa questão é uma questão de progressão geométrica? Veja que no enunciado ele fala que a cada dia o valor triplica em relação ao anterior. O que é triplicar? É multiplicar por 3. Então os participantes, o número de participantes de cada dia tem o comportamento de uma progressão geométrica, certo? Então vamos lá. Então ele falou que no primeiro dia vai 345 pessoas. Beleza. Então, se ele falou que triplica, no segundo dia vão quantas pessoas? 3 vezes 345. Eu vou deixar assim, porque as opções, esse 345 aparece. Então eu não vou precisar multiplicar isso aqui não, porque nas opções ele não aparece assim. A gente tem que sempre dar uma olhada nas opções, para ver como é que tá. Beleza, turminha? Ora, tudo bem. Então, continuando aqui, ó, no terceiro dia,
esse valor aqui, que é 3 vezes 345, ele vai ser multiplicado por 3 novamente, vai ser triplicado. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 345. Certinho? E o processo se repete no quarto dia. Tá? No quarto dia, também vai haver uma multiplicação por 3. Então, esse valor aqui, ele vai ser multiplicado por 3. Vai aparecer mais um termo que tem 3 aqui. Ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 345. Pessoal, mas na questão não tem essa resposta. Tem sim, turma. Esse 3 vezes 3 vezes 3, você pode escrever na forma de potência, né? Adequando ao seu cálculo a como está no enunciado, nas opções. Então vai ficar 3 elevado a 3, multiplicado por 345, que é a resposta da questão, letra C de casa. Certinho? Valeu, vamos para mais uma questão de progressão geométrica. Vamos lá, pessoal. Um surto epidêmico ocorrido em uma certa cidade, com cerca de 10 mil habitantes, cada indivíduo infectado contamina 10 outros indivíduos no período de uma semana. Supondo que a epidemia tenha prosseguindo esse ritmo, a partir do comportamento do primeiro do primeiro indivíduo, pode-se afirmar que toda a população dessa cidade ficou contaminada em aproximadamente... Ora, turma, vamos lá. Mais uma vez, porque essa questão tem comportamento de PG, porque um indivíduo contamina 10. Então, você vai sempre multiplicando por 10, certo? Então, ele quer saber quanto tempo quantos dias vão levar para que todos sejam contaminados. Então, vamos escrever isso aí. Olha, começou com um indivíduo. Beleza? Um indivíduo contamina 10. Quer dizer, esse valor aqui eu vou multiplicar por 10. Ó. Então, aqui, 10 já, em uma semana. Depois, turma, cada um desses 10 contamina mais 10. Então, você vai multiplicar isso aqui por 10. Ó. Você vai obter aqui 100 na segunda semana. Ora, e aqui o que acontece? Depois, ó, ainda tem gente, tem 10 mil pessoas lá. Cada um desses 100 vai contaminar 10. Ou seja, novamente, você vai multiplicar por 10. Aí você vai encontrar o quê? 1000. É? E, por último, né? Mais uma vez, cada um dessas 1000 pessoas contaminam mais 10. Então, você vai pegar esse 1000 aqui e multiplicar por 10. Aí você vai encontrar 10.000. E aqui você para, não é isso? Quando chegou aqui, todas as pessoas estavam infectadas. Tá? Então, isso aconteceu em quantos dias? Olha, daqui para cá foram 7 dias. Não é isso? Depois daqui para cá foram mais 7 dias. Depois você vai ter mais 7 dias. E, por último, aqui mais 7 dias. Certo? Fazendo um total de quanto? 7 vezes 4, 28 dias. Então, após 28 dias, toda a população vai estar dizimada, uma questão de IPG, porque os números de contaminados têm esse comportamento de progressão geométrica, já que foram multiplicados por um valor fixo determinado de razão da PG. Certinho, galera? Valeu, até a próxima!